Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja em nossos corações. Acho que todo mundo está acordado agora. A gente pode começar. Está muito alto ainda. Aí, deu. Bom, agora o papo é sério. Nas últimas semanas, principalmente nas últimas 3 semanas, as redes sociais foram invadidas por vídeos, textos e postagens acerca dos chamados bebês reborn. Apesar de parecer brinquedos, muitos adultos se utilizam desses bebês de forma afetiva, como se fossem bebês reais. E esse comportamento, naturalmente, despertou todo tipo de emoção nas redes sociais. Desde a empatia, passando pela revolta e chegando até o escárnio. E como toda moeda tem 2 faces, hoje nós vamos analisar cada uma dessas faces à luz da psicologia espírita. Portanto, o objetivo dessa palestra de hoje é alertar para o que está sendo injustiçado e esclarecer sobre o que não deve ser normalizado. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma pergunta. Será que é possível amar algo que não pensa, mas que representa uma ausência significativa? Essa resposta você guarda para o final da nossa reflexão. Afinal, o que são os bebês reborn? Era a década de 1940 e a Segunda Guerra devastava cidades, devastavam vidas. Em meio às bombas, aos conflitos, às mortes, mães, tanto francesas como alemãs, como inglesas, faziam o que podiam para dar conforto aos seus filhos que estavam ali perdidos no meio daqueles combates. O que elas tinham na mão? Pedaços de bonecas. Bonecas sem olhos, rachadas, sem cabeça. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram o que tinham em casa e começaram a restaurar essas bonecas. Começaram a fazer roupas com retalho, limpavam, emendavam. E daí nasceu a ideia do reborn, ou seja, renascimento. E foi aí que pegou o nome Reborn Doll, ou boneca renascida. Só que essa ideia não parou durante a guerra. Cortamos agora para os anos 1980 nos Estados Unidos. Uma artista plástica chamada Joyce Moreno ganhou uma boneca de vinil, olhou para aquela boneca e pensou: e se eu fizesse isso parecer um bebezinho de verdade? Ela então começou a fazer ensaios, tintas de alta qualidade, tintas e pinturas em camadas. Começou a testar pigmentos para fazer sardas, manchas de nascença, veias, esculpiu um sorriso, implantou fios de cabelo um a um e o resultado foi uma boneca que parecia ter vida. Não precisa falar que ela foi execrada, não precisa falar que ela foi vista com muito estranhamento, mas outros artistas começaram a fazer a mesma coisa. E na década de 1990, com o advento do advento da internet, o mundo reborn explodiu. Começaram a usar silicone médico, óleos de vidros que tinham um efeito umedecido. Começaram a colocar enchimentos para que o peso pudesse parecer um bebê. E cada reborn tornou-se uma escultura única, apresentadas em shows, vendidas em leilões, exibidas em convenções, e pasmem, por um preço que pode chegar até R$80 mil. E essa febre cresceu tanto, que nos dias atuais virou praticamente uma nova cultura, com nomenclatura própria, com comportamentos e vocabulários, que só as pessoas que estão imersas nesse universo conseguem entender. Atualmente, quando o assunto são bebês reborn,
O que não falta nas redes sociais são pessoas chamando essas outras de loucas, de dementes, ou dizendo que a sociedade está adoecida. E não é para menos. Quais são as notícias que nós vimos? Adolescente leva a sua boneca até o pronto-socorro para ser atendida na emergência. Deputado, tentando mostrar esse serviço, cria lei para proibir esse tipo de atendimento. Parto de bebê reborn em uma barriga artificial com direito a muita água. Padre de Minas Gerais viraliza porque se recusa a batizar os bebês. Casal que se separa briga na justiça pela guarda e assim vai até chegar ao ponto de uma vidente dizer que os bebês reborn tinham espírito, alma. Indiscutivelmente, alguns diriam que essas pessoas perderam a noção, ou que elas têm algum tipo de desequilíbrio mental. Isso é natural. Mas será que podemos colocar todas essas pessoas dentro de uma caixa e rotular todas elas como portadores de distúrbios mentais? Se a sua resposta foi sim, eu te convido a conhecer 2 casos. Eu peguei na internet uma carta, e naturalmente ela está aqui resumida, em um fórum de autoajuda. Essa carta diz: olá, me chamo Aline. Quando eu era mais jovem, meu sonho era ser mãe de filhos adoráveis e parceira de um marido maravilhoso. Mas à medida que fui ficando mais velha, percebi que nada disso seria possível. Sou autista, com muitos problemas de saúde física e mental. Vivo sozinha e também não sou atraente ou interessante suficientemente para chamar a atenção de alguém. E além de não estar na minha boa situação financeira, honestamente, admito que sou egoísta quando se trata de privacidade e espaço. Ademais, não posso engravidar. No entanto, apesar disso tudo, eu queria ter um filho. Certo dia estava assistindo um vídeo de alguém que tinha uma boneca reborn, exatamente parecida com o filho falecido dela. Desde então, tenho pensado em comprar um, mas me sinto culpada disso. Quero dizer, nunca fiquei grávida antes, nunca sofri nada de ruim, mas sinto que isso é errado. Mas eu só quero sentir aquele amor materno pelo bebê. Quero chegar em casa do trabalho, sabendo que fiz um bom trabalho, em promover para mim e para meu bebê. E ela termina com uma pergunta no fórum. Alguma opinião? Segundo caso. Ao longo desses quase 40 anos que eu convivo ali no albergue, eu vi lá vários casos, inclusive atualmente tem um, de vozinhas com Alzheimer, que cuidam de bonecas como se fossem filhas delas. E sabe o que acontece nesses casos? Elas se tornam mais dóceis, têm menos crises explosivas e ficam pessoas de fácil convivência. Portanto, meus queridos, casos como esses demonstram que por trás de uma aparência incomum, de algum comportamento estranho, existe dor, solidão, traumas, ou, no mínimo, um ser humano em busca de sentido. É por isso que, quando nós adentramos ao universo de mulheres que cuidam de bebês reborn, de certa forma, é essencial que todos nós, como espíritas, entremos nesse universo fazendo um olhar de compaixão e, principalmente, de uma escuta profunda. Porque muitas dessas mulheres, muitas delas, não todas, guardam histórias de traumas, de dor, de solidão, de perdas gestacionais, de enfermidades, de lutos mal elaborados e tantas outras situações, de forma que o bebê, para elas, pode ser um símbolo, por exemplo, carregado de significados. Os bebês, para elas, pode ser uma tentativa de reencontro, ou ainda pode ser um grito por acolhimento. No entanto, é também preciso muita cautela. Nem todos os casos são assim. Nós não podemos descartar o oportunismo comercial. Hoje as redes sociais viraram um palanque. E com o crescimento dessas redes sociais e com a banalização de temas profundos, porque muitas vezes é isso que acontece, existe muita gente inescrupulosa que transforma as questões dos bebês reborn em palco de vaidade ou de crescimento da sua notoriedade
digital. E com isso, angariar muito dinheiro. São casos como esses que os algoritmos entregam. Porque essas pessoas que praticam esse tipo de ação, geralmente são pessoas que têm milhares ou centenas de milhares de seguidores. E quanto mais eles procuram esse conteúdo, mais o algoritmo entende que aquilo é importante e espalha para todo mundo. É por isso que a gente começou a ver isso por aí. Agora, independente da situação, lembremos que nós somos espíritas e que a doutrina espírita sempre nos convida ao discernimento. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela dialoga com a psicologia de Carl Gustav Jung. E lá, ela fala principalmente sobre o conceito da individuação, não é individualização, individuação, que é o processo de integração entre o ego e o self, segundo a psicologia. Mas traduzindo para uma linguagem mais popular, é o desenvolvimento da personalidade através do autoconhecimento, onde nós nos integramos com a nossa consciência, saindo da inconsciência para a consciência. Obrigado. Aqui já tem, já. Nos tornando seres autênticos e conhecendo todas as nossas potencialidades, bem como também as nossas fragilidades. O que eu quero dizer é que logo, dentro desse processo, nós podemos encontrar mulheres que cuidam de bebês reborn, representando o arquétipo da mãe, ou seja, simbolizando uma completude emocional, mas também nós podemos encontrar o da sombra. A sombra seria aquelas nossas imperfeições inconscientes. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, mas quando alguém fala algo contrário do que eu penso, do que eu aceito, eu explodo com ela. Essa explosão é a sombra. Eu sou uma pessoa que me considero muito honesta, por exemplo, mas na primeira oportunidade eu faço alguma coisa errada. Essa coisa errada é minha sombra. Eu tenho ela dentro de mim, mas não muito consciente. É por isso que talvez, em muitos casos, o uso do bebê reborn nada mais, nada menos é que pessoas, tanto homens e principalmente quanto mulheres, que estão num processo de autoconhecimento, num processo de amadurecimento espiritual, que todos nós estamos. No entanto, quando esses casos passam aquela linha limite do bom senso e elas passam a ter dificuldade de diferenciar fantasia de realidade, ou se afastam do convívio social ou do convívio humano, é recomendado que se procure acompanhamento profissional. No entanto, isso vale para essas pessoas que cuidam dessas bonecas, mas vale também, por exemplo, para homens principalmente, existem mulheres, mas os homens são em maior número, os chamados videogamers. Homens que geralmente são casados, mas que deixam de ser funcionais para a esposa ou para a família, porque passam o dia inteiro jogando. Outro caso, pais e mães de pet. Não tem problema você ter um pet, um animal, um gato, um cachorro, o que quer que seja. Não tem problema você amá-lo como alguém da família, você conversar com ele. O problema vai quando se humaniza esses animais. Bota roupa, faz festa, convida um monte de gente, faz lá um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, simplesmente para esse animal. Isso aí também requer acompanhamento profissional. Fãs de filmes de personagens, você vê pessoas adultas se vestindo de personagens, participando de convenções. Existem também os casos dos adolescentes isolados, crianças até, que ficam o dia inteiro trancados nos seus quartos, e lá dentro fazem refeições, lá dentro vivem, e tantos outros casos. Esses, naturalmente, passaram aquela linha limite do razoável e necessitam de ajuda. Agora, eu acho que já deu para a gente entender que, em todos os casos, independente dele, é importantíssimo evitarmos o julgamento
e procurarmos fazer uma reflexão mais profunda. E para ajudar nessa reflexão, eu levantei aqui 10 itens, mas por causa do tempo eu enxuguei para 5 itens, que são condições psicológicas que levam essas mulheres a adotar um bebê reborn, para que a gente possa entender. No entanto, eu não quero normalizar, eu não quero defender um desvio psicológico. Por isso, eu vou apresentar as questões psicológicas, vou apresentar os riscos que cabe a cada um deles e fazer um link com a psicologia espírita para a gente entender o que o espiritismo fala de cada um deles. O primeiro quesito psicológico que leva essas mulheres a adotar esses bebês, o mecanismo de compensação emocional. Mulheres que muitas vezes cuidam desses bebês relatam que eles servem para suprir ausências emocionais. Geralmente são mulheres que não puderam ter filhos. Geralmente são mulheres que perderam seus bebês, ou seja, o luto perinatal. Geralmente são pessoas que passaram por traumas emocionais muito fortes, como abandono. Essas pessoas, elas buscam então os bebês para tampar esse buraco. No entanto, existe um perigo dessa prática, que é a alienação em relação à realidade emocional. As pessoas que buscam preencher buracos, vazios afetivos com o reborn, isso pode levar ao afastamento da realidade e da convivência com as pessoas, dando uma falsa noção de plenitude. E o que o Espiritismo diz a respeito? O Espiritismo anota que quando a pessoa procura substituir as suas dores por paliativos simbólicos, como o bebê reborn, por exemplo, ela deixa de compreender a finalidade da dor e deixa de crescer com aquela dor. Portanto, não é uma coisa muito boa. Segundo ponto, a síndrome do ninho vazio. Algumas mulheres relatam que depois que os filhos cresceram, que foram estudar fora, sentiram um vazio existencial muito grande e buscaram nessas bonecas o preenchimento desse vazio. Isso também traz um perigo muito grande, que é a fixação no passado e a recusa do presente. Pessoas que usam os bebês para tampar esse vazio deixado pela maternidade já praticada, elas passam a viver mais no passado, negando o presente e evitando o futuro. E isso pode trazer transtornos sérios, como uma dificuldade na amorosidade e na formatação das emoções. O que o Espiritismo diz com isso? Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, capítulo 14. A vida é um processo contínuo de transformação. Apegar-se ao que passou, tentando deter o fluxo da existência, é negar-se a viver a plenitude agora. Ou seja, nesse contexto, fazer a negação do tempo e da evolução, nega-se a maternidade, e a maternidade ela não pode ser aprisionada. O que a doutrina sugere nesses casos? Que essas mulheres busquem amparo afetivo, por exemplo, adotando crianças, ou se não quer adotar, pelo menos auxiliando essas crianças em creches, fazendo trabalhos voluntários. Isso vai fazer o preenchimento muito mais do que a boneca. Caso 3, o luto não é elaborado ou luto patológico. Quando o luto, pela perda principalmente de um filho, ele não é elaborado, elaborar na linguagem psicológica quer dizer resolvido. Quando ele não é resolvido de forma saudável, a pessoa tende a buscar substitutos para diminuir um pouco aquela dor. Só que isso pode ser, sim, um mecanismo saudável, desde que por um certo tempo, porque disso depois passa a haver necessidade de tratamento, de terapêutica, porque o perigo disso é o consolo virar dependência. A mulher, quando se apega a esses bebês, para resolver aquele luto que já passou da hora de ser resolvido, transformando em luto patológico, ela
pode retardar a aceitação dessa situação e dificultar a relação entre a vida, as pessoas no seu entorno e o ser que foi. O que o Espiritismo diz disso? Emmanuel, livro O Consolador, questão 159. As lágrimas dos que ficam são naturais. Entretanto, é preciso não se esquecer que a separação é apenas aparente e transitória, o que equivale a dizer que substituir o filho por um bebê desse pode, em primeiro lugar, inclusive atrapalhar espiritualmente o desligamento daquele espírito da convivência familiar. Emmanuel nos lembra que o luto deve ser vivido e jamais alimentado indefinidamente sobre o risco de atrapalhar, inclusive, o ser que desencarnou. Penúltimo, regulação emocional e toque. Esse toque aqui é do verbo tocar, pegar. Do ponto de vista neuropsicológico, o toque, a proximidade, o cuidado, o afeto físico, fazem disparar no nosso cérebro a produção de 2 neurotransmissores, a ocitocina e a dopamina. A ocitocina e a dopamina são responsáveis pelo prazer, pelo relaxamento e pelo vínculo. Assim, cuidar de um bebê reborn pode ativar essas zonas cerebrais semelhantes e dar sensações semelhantes àquelas quando você cuida de um bebê verdadeiro. Lembra das vozinhas de Alzheimer no albergue? É por isso que elas se sentem bem, porque ao cuidar daqueles bebês, elas passam a sentir como se estivesse cuidando de um bebê normal. E qual o perigo disso? O auto-engano e a fuga emocional. Porque, apesar dos benefícios neuropsicológicos, negar a realidade pode fazer com que haja uma dependência sensorial disso, reforçando os padrões de fuga emocional e trazendo dores psíquicas profundas no final das contas. E o que a doutrina diz a respeito disso? André Luiz, no livro Um Mundo Maior, capítulo 2. O hábito de mascarar emoções é um dos grandes geradores do desequilíbrio. O bem-estar momentâneo causado pelo toque, pelo afeto direcionado ao reborn, pode esconder desequilíbrios profundos. Por fim, a teoria do apego de John Bowlby. O que John Bowlby fala sobre essa sua teoria do apego? Ele diz que todos nós nascemos com uma necessidade de formar laços afetivos profundos. O bebê, por exemplo, ele precisa formar esses laços afetivos que geralmente são feitos com o pai, com a mãe ou com quem cuida dele com carinho. Quando esses laços são rompidos por algum motivo, o bebê tende a arrumar um símbolo para substituir esse laço afetivo. Geralmente, ele adota um ursinho de pelúcia, ele adota um travesseiro, ele adota um cobertor, e ali ele passa a colocar naquele objeto a afetividade perdida. Isso é do ser humano. Isso acontece com bebês, acontece também com adultos, que ao perder por algum motivo uma afetividade muito importante, buscam nos bebês reborn a substituição dessa afetividade. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela anota: o amor é a alma da vida, o hálito divino que se espraia modificando a estrutura e a realidade para melhor. Ou seja, os bebês reborn, nesse caso, pode ser uma expressão desse amor, mas pode ser também a representação de conflitos internos não resolvidos. Eu acho que a grande maioria aqui lembra do primeiro Big Brother Brasil, do Kleber Bambam, que lá no meio do programa, ele se sentindo muito sozinho, abandonado, isolado, ele pega uma vassoura e transforma aquela vassoura
numa boneca, o que ele chama de Maria Eugênia. E ele então passa a conversar, se aconselhar com ela, chorar. É exatamente a representação dessa necessidade do toque. E qual é o risco dessa prática? Exatamente a formação de laços ilusórios. Por isso que ele chegava a chorar quando ele achava que a Maria Eugênia não estava bem. E o que o Espiritismo diz a respeito? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 14, anota: os espíritos superiores vêm nos ensinar a substituir os apegos terrenos pelos sentimentos elevados que nos conduzem à liberdade espiritual. Ou seja, essa tentativa de suprimir esses buracos vazios precisam ser elaborados para que não se transformem em vínculos verdadeiros com objetos. Você viu que todos esses casos que nós apresentamos têm como plano de fundo a maternidade ferida? Exatamente. Porque, à luz da doutrina espírita, a maternidade é um dos instintos mais sublimes que Deus nos proporcionou. O desejo de ser mãe, o desejo que uma mulher tem por um filho pode ter vínculos profundos, inclusive de outras existências. E esse vínculo não some. E na ausência do filho, essa mulher pode buscar símbolos para tentar continuar nutrindo esse amor. E olha que interessante. Por que que essas mulheres, quando têm um vínculo, por exemplo, espiritual e não conseguem tê-los porque ou não conseguiu engravidar, ou perdeu o bebê muito cedo, elas buscam esses símbolos através das bonecas? Isso está ligado diretamente com o nosso parco desenvolvimento espiritual. Porque nós sabemos que, espiritualmente, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Portanto, nós temos muito mais instintos do que razão. E quando nós vamos buscar esses comportamentos na animalidade, nós descobrimos, por exemplo, as chimpanzés fêmeas, que quando perdem os seus bebês, ou roubam os bebês de outras fêmeas, ou adotam troncos, pedras, para seu bebê. Entendeu agora porque existem mulheres, por exemplo, que entram em maternidade e roubam um bebê? Que invadem uma casa e roubam um bebê? São esses instintos. Então, quando nós conhecemos a doutrina espírita, tudo passa a fazer sentido e ter respostas. Só que isso não é depreciativo. Isso demonstra que nós, pelo menos, caminhamos, que nós evoluímos, que nós passamos já daquela parte animalesca. É por isso que nós precisamos aprender a lançar um olhar espírita sobre todas essas questões. Por exemplo, essa semana passada, eu comentei com uma pessoa que eu estava preparando essa palestra, e ela disse assim para mim: uai, mas para onde eu olho só existe bizarrices. Olha os Therians, por exemplo. Eu vi um vídeo esses dias que estava tendo concurso de adestramento de Therias cães. Ou concurso de cantos de gaivotas de Therias. Therias são aquelas pessoas que se identificam com animais. E o que eu respondi para essa pessoa? Simples. O que você está vendo, que dá a impressão que está tudo muito bagunçado, que está tudo muito estranho, não tem nada fora do lugar. Tudo que está acontecendo, por mais estranho que pareça, está dentro de uma ordem. Basta a gente lembrar que no leme dessa grande nave, dessa grande nau chamada Terra, está um espírito puro de ordem crística, que quando nós ainda éramos amebas, ele já era um espírito puro. Então ele sabe o que está fazendo. Portanto, tudo corre dentro do mais absoluto controle, até mesmo que a gente chama de bizarro. Aí ele perguntou: não, mas tudo bem, pode ser, mas antes não existia isso. Aí eu convidei ele para assistir a palestra, porque se eu fosse explicar ia demorar muito. Primeiro,
pegando o raciocínio dele dessas coisas que ele chamou de bizarrices. Nós não podemos esquecer dos efeitos redes sociais. As redes sociais que podem promover a normalização de comportamentos disfuncionais. As redes sociais que pegam valores e tentam destruí-los. No caso dos Terians, por exemplo, que aí eu fui ver os vídeos que ele estava falando, tinha lá um concurso, até pouca gente, o cara vestido de cachorro e alguém dando comando, ele fazendo como se fosse um cão. Depois, um concurso de imitação de gaivotas, as pessoas vestidas de fantasias, fazendo gritos parecidos com gaivotas. A gente não pode deixar de lembrar do efeito mimético causado pela imaturidade espiritual de algumas pessoas. O mimetismo é a tendência de imitação. O camaleão usa o mimetismo para se disfarçar. Se a cor do fundo é azul, ele fica azul. Se a cor do fundo é vermelha, ele fica vermelho. Ou seja, são pessoas que veem esses comportamentos nas redes sociais e, na tentativa de validação, ela passa a imitar. Esse é um dos casos. Mas existe também os casos dos Terians, que antes de reencarnar, viveram longos anos, longas décadas, em condição zoantropa, ou seja, zoantropia. Ou seja, aqueles espíritos que por algum motivo adotaram formas de animais. Há 40 anos, lá no sanatório, eu já contei aqui muita história do sanatório, deu entrada um jovem que na época tinha entre 13 e 14 anos. Morava na fazenda e ele vivia nu, morava do lado de fora da casa, independente se estava calor ou frio, e comia grama. Segundo a mãe, na infância, ele era um garoto normal, só que extremamente violento e agressivo. Quando entrou na adolescência, começou a ter comportamentos estranhos e foi. Quando internaram, ele não aceitava comer nada. Ele ficou vários dias tomando só água e teve que ir para o soro para se alimentar. Nas reuniões mediúnicas que tinham lá, foi revelado que não era um processo obsessivo. É que antes de reencarnar, ele havia vivido 70 longos anos como um animal no plano espiritual. Então ele trazia aquilo implícito no seu inconsciente que tendia a cristalizar aquele comportamento. Eu vou contar essa história. Não sei se vocês sabem, eu estou escrevendo meu segundo livro, das memórias de histórias que eu vivenciei junto com meu pai lá no sanatório. E essa história vai aparecer lá. Mas, como eu disse, tudo está sob controle. E nada do que nós podemos chamar de excesso deixa de ser controlado. Agora, nós precisamos entender uma coisa muito severa. Quando nós observamos o mundo, a sociedade, e parece, como esse amigo disse, que de um tempo para cá, talvez aí de 10, 15 anos para cá, começaram a acontecer coisas, situações, que a gente sempre ouve aquela frase, no meu tempo isso não existia. Há tantos anos isso não acontecia. Por que isso está acontecendo? Pelo simples motivo de que todos nós espíritas sabemos que estamos passando por um período de mudança, que foi intitulado Transição Planetária. Esse é um tema muito extenso, muito profundo, por isso que a gente vai focar, por causa do tempo, só no que é relativo ao nosso tema. Jesus afirmou, Mateus anotou no seu capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os bons, porque herdarão a terra. Jesus já assinalava que no mundo de regeneração seria habitado, em sua maioria, pelos bons. No entanto, para que isso se cumpra, precisa ter uma separação. Hoje se mistura no mundo bons e maus. Bons com cara de maus, maus com cara de bons. Foi por isso que Jesus veio, e lá no capítulo 13 de Mateus, entre os versículos de 24 a 30, ele falou da parábola do joio e do trigo. O que Jesus fala nessa parábola? Ele diz que
Eu estou fazendo analogias para explicar e a gente não ter que ler a parábola. Ele disse que a terra é como um grande trigal, onde vai nascendo o trigo e o joio, porque o joio é idêntico ao trigo. A diferença é que se você pegar o joio, ele não tem nada dentro, ele é vazio. Só que quando ele está crescendo, você não diferencia. Então o que Jesus fala? Deixa crescer tudo, porque na época da colheita, nós separaremos joio, separaremos o trigo, e o joio vai ser queimado. O que Jesus quis dizer? Que nós estamos vivendo como se fôssemos um grande lago, plácido, calmo. Só que lá no fundo desse lago existe muita podridão. Então a divindade precisando trazer essa podridão à tona, porque quem olha o lago por cima acha que o lago está limpo, está lindo, mas não sabe o que tem no fundo. O que ele está fazendo? Está tirando pedras de todos os tamanhos. E quando essas pedras caem e afundam, a podridão sobe. Não entendi muita coisa, não. Então vamos a Kardec. Livro A Gênese, capítulo 18, item 7. É pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos e catástrofes puramente materiais. O que o Kardec está falando? Que nesse momento de transição, ao contrário que muita gente imagina que vai acontecer cataclismos, ou seja, terremotos, maremotos, aquelas destruições todas, Kardec diz que não. Que no final dos tempos, ou seja, no que está acontecendo agora, os cataclismos não serão físicos, serão sociais. Que os maiores conflitos acontecerão no campo das ideias, palavras do codificador. O que ele está dizendo? Que é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Jesus está permitindo aparecer todo tipo de ideologias, que não são gratuitas. Sabemos que nesse momento de transição, é como se Deus estivesse passando uma grande peneira para descer aqueles que não estão prontos para herdar a terra e vai ficar ali aqueles que estão prontos. Só que nessas oportunidades, todos que habitamos a terra precisamos das nossas oportunidades. Nós que já estamos aqui encarnados e aqueles espíritos que habitam as zonas mais inferiores. Manuel Filomeno de Miranda, no seu último livro da Tríade de Transição Planetária, anota que as cidades espirituais e os planos mais inferiores estão sendo desmontados. E aqueles espíritos que são os mais desequilibrados, os mais imperfeitos, estão reencarnando para ter as suas últimas oportunidades para não serem degradados. Então essa turma começa a chegar e trazer os seus costumes, trazer os seus hábitos. E aí a gente começa a ver essas, entre aspas, esquisitices que estão por aí. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, aproveita todas as circunstâncias. Permite a reencarnação desses espíritos e se utiliza do que eles trazem para a Terra para fazer essa podridão do fundo subir. Ou seja, essas coisas que vão aparecendo são para que nós saiamos de cima do muro. São para que nós nos identifiquemos. Lá no Apocalipse de João, capítulo 13, Jesus escreve uma carta à igreja de Laodiceia. E lá ele fala, em outras palavras, sejais frio ou sejais quente, porque se fordes morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, desce do muro. Seja bom ou seja ruim, mas desça do muro. E o melhor jeito de fazermos descer do muro é apresentar essas ideologias para que a gente se identifique. Por exemplo, aparece lá pena de morte. Aí aparece aquele grupo que defende a pena de morte. Não, tem que matar, bandido bom é bandido morto. Se tivesse pena de morte, não teria crime. Aí aparece aquele outro grupo que fala assim, não, a pena de morte mata o corpo, mas não mata o espírito. O bandido preso, você está controlando, você liberta ele pela morte, ele pode semear ódio e crime por todo lado. Então a pena de morte não resolve por causa disso. Aí aparece lá a questão desmatamento.
E um grupo fala assim, não, porque tem que desmatar, tem que queimar, nós precisamos fazer cultura, precisamos plantar, precisamos fazer isso e aquilo. E aí aparece outro grupo falando, não, é por causa do desmatamento e das queimadas descontroladas que está esse calorão maluco. Não tem frio, já está aí mais. Está aí faltando chuva, se continuar desse jeito, daqui a pouco falta chuva até para a cultura. Se identificou cada um. Outra situação, aborto. Aparece lá aquele grupo que fala, não, meu corpo, minhas regras. Eu mando no meu corpo e se eu não quero esse bebê, eu vou tirar. Aí aparece outro grupo que fala, não, a vida que está dentro do seu corpo não é seu corpo, portanto você não pode tirá-lo, porque é uma outra vida. E por aí vai. E finalmente nós chegamos aos bebês reborn. Uns pegam essas bonecas e tratam como se gente fossem. Outros ainda defendem a lucidez e o enfrentamento da situação. E diz o seguinte, que eles precisam ter filhos naturais, que cuidar de bonecas não vai resolver. E aparece um outro grupo ainda que aproveita de toda essa circunstância para ganhar notoriedade nas redes sociais, para ganhar fama, para ganhar dinheiro. Em síntese, estávamos todos, sem nenhuma exceção, acomodados. E nesse período de transição, nós estávamos mimetizados, né? Todo mundo disfarçado ali, ninguém sabia quem era o quê. E nesse momento de transição, nós estamos sendo separados pelo que nós somos verdadeiramente por dentro. Entendeu? Voltando então ao assunto dos bebês reborn. Essa é apenas mais uma das peneiras que estão sendo passadas. Os que adotam esses bebês, indubitavelmente, possuem muitas questões internas a serem resolvidas. Mas os que apontam o dedo também têm. Lembremos da parábola, da passagem, melhor dizendo, da mulher adúltera, que trouxeram a mulher naquele amanhecer, jogaram aos pés de Jesus falando que ela foi pega em adultério, que mandava a lei, que ela deveria ser apedrejada. O que Jesus dizia? Muito simples. Quem de vocês que estão apontando o dedo, quem de vocês que estão falando mal, que estiverem destituídos de pecado, joga a primeira pedra? E ninguém jogou. Por isso que Jesus disse, Mateus anotou no capítulo 7, no versículo 1, não julgueis para que não sejam julgados. Lembremos que nós somos reencarnacionistas. As coisas que nós vemos nas pessoas, as condições atuais de muita gente, nada mais é do que um ponto na grande linha do tempo da evolução. O que eu acho aberração, o que eu acho esquisitice, é simplesmente porque ou é diferente do que eu sou acostumado, ou é um estágio que lá no passado eu estive nele. E se eu estive nele, não me cabe agora apontar o dedo e julgar. Principalmente quando se trata dessas pessoas que mexem com os bebês. Porque sim, existem aquelas mulheres que precisam, como eu demonstrei aqui, de tratamento, de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Mas muitas delas estão vivendo um processo de culpa, vivendo um processo de luto e vivendo principalmente frustrações que elas trouxeram da reencarnação passada. E se por acaso você estiver próximo de você, uma dessas mulheres que cuidam desses bebês, ao invés de apontar o dedo, de criticar, de repreender, lembra de Jesus. Aconselha terapias, como, por exemplo, uma terapia psicológica com foco na terapia transpessoal e reencarnacionista, para que a pessoa compreenda a situação que ela esteja vivendo e possa elaborar isso. Oriente o evangelho em casa e a prece, que pode parecer aos olhos de muito uma coisa sem sentido, uma coisa simples, mas não é. O evangelho em casa, o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar,
é um dos processos mais poderosos de desobsessão, porque nós também não podemos descartar como espíritas os processos obsessivos. Porque muitas dessas pessoas podem adotar esses comportamentos por influência. Vamos a Kardec? Quais são os 3 graus de obsessão? Simples, fascinação e possessão. Pode ser uma forma de possessão. Jogando aquela mulher no ridículo, a fim de subjugá-la. Percebe? Nesse caso, o culto no lar serve como um grande processo de desobsessão. E a prece fortalece. A prece faz com que nós mudemos o nosso padrão vibratório. Por fim, oriente essa pessoa a buscar atividades assistenciais. Se você começa a praticar a caridade, a cuidar de crianças e crianças sem pais, sem mães abandonadas, ou em condições desumanas, tem por aí aos montes. Aproximar essas mulheres dessas criaturas faz com que ela mude os seus valores. Porque quando nós fazemos a caridade, nós nos vemos na projeção do outro. É por isso que é importante esse tipo de trabalho. Se eu sou daqueles que acham que minha vida é desgraçada, que tudo é ruim, que tudo acontece ruim, vai numa vila. Vai no Hospital do Câncer, principalmente na ala pediatra. Vai buscar os presídios, vai buscar as creches, as casas de idosos, vai ali no albergue. E aí você vai ver que a sua vida é uma maravilha. Pessoas como o seu Antônio, que desencarnou há pouco tempo, que estava lá vivendo paralisado do pescoço para fora, para baixo, e cego. Adorava quando alguém conversava com ele. É isso, Antônio. E o gado? Vamos buscar o gado. O pessoal está indo lá pegar na seringa. Sabe por que ele tinha esse saudosismo? Porque antes de ficar paralítico, ele conseguiu ter 6 filhos e dar uma fazenda para cada filho. E nenhum deles, com exceção de uma nora, ia lá visitá-lo. Percebe? Esse diálogo sobre o amor transcende a forma e o corpo. E ajuda muito. E se por acaso você ver ou tiver do seu lado um caso desses que ultrapassa o limite do bom senso e do equilíbrio, evita a sintonia psíquica. E aqui eu estou falando dos bebês reborn e de todas essas outras coisas que a gente numerou aqui. Você ficar nas redes sociais buscando isso, criticando aquilo, apontando, porque os térias assim, não, porque aquele lá daquele jeito, não, porque aquele, você está sintonizando a sua mente com aquelas condições. E se aquelas condições são condições de desequilíbrio, o que é que você acha que está sintonizando? Você traz isso para dentro da sua vida. É como se eu estivesse entrando numa atmosfera muito poluída e passando a respirar aquilo. Eu posso até me acostumar com aquele ar poluído, mas é com toda certeza que aquilo vai me fazer mal, que aquilo vai me trazer alguma doença. Então evitemos ficar buscando essas coisas em redes sociais, porque quanto mais você busca, mais aparece. Evitemos os julgamentos, entendamos que nós estamos sendo testados. Que nós estamos sendo convidados a mostrar na realidade quem nós somos. Jesus disse, o Pai não julga ninguém, mas dá a cada um o seu próprio juízo. Ou seja, nesse momento de transição, não existe um Deus lá em cima apontando você para cá, você para lá, você para cá, não. Nós nos julgamos. Nós nos mostramos quem somos. E é por isso que a doutrina espírita está aí. E é por isso que eu resolvi abordar esse tema, que muita gente torceu o nariz, achou que era fútil, achou que era bobagem. Eu achei que não. Eu achei que a gente precisava falar sobre isso para mostrar o outro lado da moeda que muita gente não viu. E aí eu volto lá naquela pergunta do início. É possível amar um ser que não respira?
mas que representa uma ausência significativa? A minha resposta é sim. Mas esse amor deve ser uma ponte de vida, não uma fuga dela. Talvez o bebê reborn não tenha alma, mas quem cuida dele carrega uma alma ferida e muitas vezes esquecida pela sociedade e silenciada pela dor invisível dos olhos comuns, ou seja, dos nossos. É essa alma que o Espiritismo veio acolher. E é essa alma que nós precisamos acolher sem julgar, mas esclarecendo. Jesus acolheu sem julgamento Marta, Maria, Zaqueu, Madalena. Só que ele os conduziu a todos para a verdade libertadora, sem apontar o dedo, sem denegrir, sem jogar para baixo. E para fechar, em O Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec nos lembra que é pela educação moral, não pelas leis, que a humanidade se transforma. Então busquemos na doutrina esse manancial de conhecimento e de orientação, porque está aí. Erra quem quer. Que possamos ter todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe.